retornando mais uma vez ao nosso bloco, a gente está definindo, né, e calculando as derivadas das potências que fluem nas linhas, uma vez que a potência injetada na barra seja pela carga, né, que é uma potência negativa, já que ela sai da barra, e a potência injetada pela geração, aí sim positiva, ela é uma constante e a sua derivada é zero, a gente está obtendo então os valores das derivadas parciais em relação ao ângulo da equação de potência, onde a nossa matriz jacobiana então é essa, delta P2 em relação a delta 2, e a equação, né, só para retornar, a equação de P2 então está aqui, né? É em cima dessa equação aqui que a gente está fazendo a derivada parcial, tá? Então essa é a análise. Então a gente fez a primeira etapa, a derivada de cosseno, agora vamos fazer a derivada de seno, tá? Então vamos lá. Então agora vamos para essa etapa aqui. Eu vou fazer aqui então, nesse caso em amarelo, né, essa etapa aqui, ó, seno de delta 2,1. Tá? Então esse seno de delta 2,1, né, para a gente fazer essa etapa eu vou fazer o seguinte, ó, o nosso y agora, né, a nossa derivadinha, que eu estou colocando em laranja, ele vai ser seno de u, então y é igual a seno de u, tá? O y', nesse caso, por ser a derivada de seno vai ser igual a u' vezes o cosseno de u. Tá? Aqui não ficou bom, vamos fazer de novo. Cosseno de u. Ok. O nosso u, novamente, né, o nosso u, então, aqui então eu tenho que y igual a seno de delta 2,1, então vamos colocar aqui. Y, em amarelo, perdão. Y é igual a seno de delta 2,1. Eu tenho que vai ser o U igual a delta 2 menos delta 1. Como a minha variável de análise é o delta 2, né, a minha variável de análise é o delta 2, então meu U' vai ser a derivada de delta 2 em relação a delta 2, né, então é 1 menos 0. Logo isso aqui, U' vai ser igual a 1. Tá? Resolvendo isso, então, o nosso y', em laranja aqui, vai ser igual, então, 1 vezes o cosseno de u. Quem é o meu u? Delta 2 menos delta 1, que no caso, delta 2 menos delta 1 é delta 2,1. Delta 2,1, que é essa derivada. Se a gente voltar no equacionamento, ó, então tá aqui, ó, né? Vai ser o B21 vezes 1 vezes o cosseno de delta 2,1. Tá? Opa, é isso que a gente fez. Bom, da mesma forma, eu vou obter essa relação para cosseno de delta 2,3 e seno de delta 2,3. Como no caso, eu vou ter delta 2 menos delta 3 e a análise é em cima de delta 2, isso vai ficar, de novo, menos 1 vezes o seno de delta 2,3, aí no caso, né? E aqui vai ficar mais 1 vezes o cosseno de delta 2,3, que é o que aparece no nosso equacionamento aqui, ó. Então, essas derivadas aqui são iguais a essas, tá? Agora, nos resta analisar essa etapa aqui, ó, né? Essa etapa aqui. Essa etapa aqui, o que acontece? A derivada da potência em relação
ao ângulo delta, repare que eu não tenho o ângulo delta aqui. Por que eu não tenho o ângulo delta aqui? Porque ficou delta 2 menos delta 2 vezes o cosseno. Isso vai dar, cosseno de 0 é 1, vezes esse valor ficou G22. Então a derivada dessa etapa aqui é 0. Então por isso que não aparece na equação. E ele tem 4 termos na equação anterior, né? Que é o que a gente viu. Então tá aqui, ó. Menos G21 seno mais B21 cosseno. Menos G23 seno mais B23 cosseno por ser igual. Tá? É isso que ele pega ali. Então, menos seno mais cosseno. Menos seno mais cosseno. Menos seno mais cosseno. Zero. São os 5 termos que a gente vai obter da derivada de P2 em relação a delta 2. Bom, agora eu vou fazer mais uma. Né? Por que mais uma? Porque olha só, eu tenho agora ó, a derivada de P2 em relação a delta 3, que dá diferente. A matriz que eu quero encontrar é isso. Então, essa etapa aqui, ó, né, vamos pegar aqui, ó, olha só, essa etapa aqui da matriz jacobiana, derivada de P2 em relação a delta 2, é essa equação. Né? Vou colocar aqui em vermelho para a gente saber. Ó, essa que a gente acabou de deduzir. Agora eu preciso desse cara aqui. Então, se eu pegar na matriz jacobiana, eu vou chamar aqui de verde, ó. Então eu preciso desse cara aqui. A equação de P2 é a mesma. Né? Qual é a equação de P2? Só voltar aqui um pouquinho. Ó. A equação de P2 continua sendo essa aqui, ó. V2, V2, G22, né? V2, V1, V2, V3. E agora eu quero a derivada de P2 em relação a delta 3. Então a minha variável de análise, né, eu vou apagar aqui, ó, isso aqui a gente já analisou, já entendeu também? A minha variável de análise agora aqui ó, vai ser, primeiro foi delta 2, né, delta 2, e agora vai ser delta 3. Então eu vou derivar em relação a delta 3. Como aqui é constante, ele vai ser 0. Essa etapa aqui não vai ter. Como aqui delta 2 menos delta 1 não envolve a variável delta 3, que é o que a gente quer calcular, a derivada aqui é 0, em ambos os casos. Então me restou, para fazer a análise, essa derivada aqui, ó, tá? Desta parte da equação, que é o fechamento. Ou seja, V2, V3, G23 cosseno e V2, V3 vezes B23 seno de delta 23. Essa etapa. Então vamos lá. Como a minha equação continua sendo a mesma, mas a variável de análise agora é outra, né? Eu vou reescrever aqui somente essa etapa aqui, que é o que vai aparecer, que a gente viu lá da equação, para ganhar tempo e facilitar. Tá? Então vamos lá, ó. Só essa etapa aqui, ó, V2, V3, tá? Então vai ficar V2 vezes V3 vezes G23, né? Cosseno, a equação de P que eu estou colocando em P2, né? Só aquela parte que não vai ser 0, cosseno de delta 23 mais B23 seno de delta 23. Tá? Aí novamente, então, temos que lembrar que a nossa função primeira aqui é cosseno. Né? Então, se ele é cosseno, então o nosso y, tá? Y é igual a cosseno de delta 2, 3. O nosso u é igual a delta 2 menos delta 3. Nosso u',
Opa. Né? A variável de análise agora, então, nós queremos derivar derivada de P2 em relação a ΔT3. Vamos colocar aqui, então. O que eu estou buscando é o seguinte, ó, vamos colocar aqui no meio. Eu quero a derivada parcial de P2 em relação a ΔT3. Esse aqui é a derivada parcial. Então, veja bem, eu quero em relação a ΔT3. A nossa derivada y', né, nosso y', por fórmula, tá, é igual a, se a variável é cosseno, né, vai ficar menos, isso aqui é importante agora, u' vezes o seno de u. Tá ali. Bom, qual é a variável de análise? ΔT3. Ó, variável de análise é ΔT3. E eu estou analisando ΔT2 menos ΔT3. Repare que tem um sinal de menos entre eles aqui, ó. Tem um sinal de menos. Então vai ficar assim, ó. O nosso linha vai ser a derivada de ΔT2 em relação a ΔT3. 0 menos, esse menos é pela diferença angular, derivada de ΔT3 em relação a ΔT3. 1. Conclusão que esse valor dá menos 1. Tá? Esse menos aqui, ó, ele é importante. Por quê? Agora, quando eu for colocar aqui, ó, né, o y' vai ser... E eu vou colocar ambos, tá? Então, menos. Quem é esse menos? Esse cara aqui. Aquele cara lá, eu vou escrever por cima aqui, ó, só pra gente lembrar e ficar registrado, para ficar didaticamente fácil de vocês lembrar. Então, esse menos estava em amarelo. Esse menos está ali, então eu vou botar aqui, ó, entre parênteses. Menos 1 vezes. Aí, a derivada de cosseno, né, quando o y é cosseno, vai ser seno de u. Então, vou voltar aqui, vai ficar como sendo seno. Seno de delta 2, 3. Então, tá aí. Esse menos com esse menos vai ficar mais. Né? Logo, na primeira etapa, se a gente voltar a analisar lá, ó, olha só como é que ficou. G23 vezes o seno positivo de delta 2, 3. Foi essa etapa que a gente fez aqui, ó. Tá? Vamos para frente. Então, esse cara aqui ficou seno positivo de delta 2, 3. Agora eu vou fazer a derivada de seno de novo. Né? Vou fazer em laranja. Está aqui. Bom, então o meu y para a derivada agora é igual a seno de u. O y' é igual a u' vezes o cosseno de u. Tá ali, esse é o formato. Qual que é a minha função? A minha função, então, vamos escrever em amarelo. Então, vai ficar como sendo seno, né, nosso y aqui, igual a seno de delta 2, 3. O nosso u é delta 2 menos delta 3. Tá ali, delta 2 menos delta 3. Quem é o u' agora? O u' é a minha derivada, então, aqui, ó, minha derivada é em relação ao delta 3. Então, continuando lá. O u' vai ser derivada de delta 2 em relação ao delta 3, 0. Menos derivada de delta 3 em relação ao delta 3, 1. Então, esse cara ficou sendo de novo menos 1. Então, tá aí. Né? Agora, vamos aplicar na formulinha da derivada. Né? Então, tá ali. Então, nosso y'
vai ser igual a menos 1 vezes o cosseno de U. Quem é o U? U é o delta 2 menos delta 3, que eu posso escrever como sendo delta 23. Opa! Então tá aí, delta 23. Então ficou com o menos aqui. Este menos aqui, né? Este menos aqui veio do menos da derivada. Então se eu pegar agora a equação, ó, ele ficou aqui positivo e aqui negativo. Esse negativo veio daquela formulazinha da derivada, do delta P2 em relação a delta 3, tá? Delta 3. Bom, repare o seguinte agora, ó. Quando eu inverter a equação de P2 em relação a V3, eu vou obter a mesma derivada. A mesma derivada, ela é o espelho, né? E da mesma forma, o delta P3 em relação ao delta 3, ó, é a mesma derivada. Aqui, o menos aparece aqui, ó, tá? Pela formulinha de seno e cosseno, ou seja, esse é o formato que eu vou ter da minha matriz. Bom, isso é para o delta P, né? Ainda eu preciso do delta Q para delta 2, delta 3, né? Só aproveitar um pouquinho aqui, ó. Com relação a V para delta P2, com relação a V para delta P3 e com relação a V para delta Q3. Como a equação de P3 muda, né? Quando eu vou, perdão, a de Q3 muda quando eu vou fazer a análise, então existem alguns detalhes a ser analisado, ó. Então vamos lá. Como é que é a equação de Q2 agora? Vamos voltar um pouquinho para a gente relembrar a equação de Q2. Tá? Deixa eu só mostrar aqui antes, ó. Então eu quero dizer o seguinte, ó, que essas derivadas aqui, elas tendem a ser iguais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, derivada de P2 em relação a delta 2, ele vai ter, isso nesse exercício, tá? Ele vai ter todos os elementos conectados à barra 2 que são influenciados pelo ângulo 2. Esses dois elementos, eles tendem a ser simétricos, né? Ó, esse cara aqui, ó, tá? Esses dois aqui. E aí aqui vai depender de como que está interligada a barra 3, né? Depois, mais para frente, com um problema um pouquinho diferente, a gente vai ver o que difere nessas questões, tá? Mas eu tenho que novamente fazer em relação à própria variável. Esses 4 elementos que eu coloquei aqui é o que a gente chama de submatriz H, né, para esse exercício. A submatriz H, ó, como eu tenho dois ângulos, ela é de ordem 2 por 2, né? A nossa matriz L, ela vai ser um único elemento, 1 por 1, como se fosse uma submatriz 1 por 1. A nossa matriz N, né, que está associada agora, ó, à potência reativa, ela vai ser 1 por 2, uma linha por 2 colunas. É isso que a gente quer calcular agora. Vamos voltar à nossa equação. Então tá aqui, ó, como é que é a equação Q2, ó? Tá? A equação Q2 é menos V2 vezes B22. Aí a pergunta é, da onde que veio esse menos, né? Da onde que veio esse menos? A gente pode visualizar, inclusive, na equação V1, tá? Repare o seguinte, na equação ela tá assim, né? Na equação da potência reativa, ó, aquela forma de análise que a gente viu antes. Então tem V1, V2, que é o somatório, vezes G12, seno de delta 2 menos, tá vendo esse menos aqui? B12 cosseno, mais V1, V3, está interligado, G13 seno de delta 3 menos B13 cosseno, está interligado. E aí agora a mesma coisa, vai ser, ó, menos V1, V1, que a gente está deixando sempre por último, né? Vezes G11, estaria aqui na ordem, né? G11, seno de delta 1. Quem que é delta 1? É delta 1 menos delta 1, tá? Repare que eu estou fazendo como se fosse em cima aqui. Delta 1 menos delta 1 vai dar 0, sendo de 0 a 0. Então a parcela G da equação da potência reativa desaparece. E aí vai ficar aqui, ó, menos, em vez de ser B12 vai ser B11, cosseno de delta 1 menos delta 1. Cosseno de delta 1 menos delta 1 é cosseno de 0. Cosseno de 0 vezes o B11, tá aqui, ó, B1 vezes V1, V1, e esse menos veio dessa parte aqui, ó. Tá? Então ele veio dessa parcela aqui. Então é como se eu tivesse assim, né? V1, V1, G1, seno de delta 1, eu vou escrever por cima aqui, ó, 1, menos B, 1, tá certo? Cosseno de delta 1,
e aqui ficaria V1, V1, né, que nem está ali, e aqui é G1, 1. Tá vendo? Ó? Ficaria tudo 1 ali. Ó. Aí então o que aconteceu? Essa parcela aqui, ó, seno de 0 é 0, então desaparece. Cosseno de 0 é 1, vezes menos, B1, tá ali. E V1 vezes V1 tá ali. Ó. Por que eu não escrevi V1 ao quadrado? Né? Você pode estar se perguntando. Porque facilita o entendimento. Ó. V1, 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 V2, V1, V3. Né? Daí quando é o Q2? V2, V1, V2, V3, V2, V2. E o menos está vindo da parcela da equação. Então, esta equação agora aqui, ó, de Q2, que é o que a gente vai utilizar, né? Eu escrevi aqui em cima para facilitar e para a gente já poder utilizar aqui, é que a gente vai fazer a derivada de Q2 em relação a ΔH2. Então, vamos começar a análise do sistema. Então, o que acontece? A derivada, né? Vamos só voltar a cor aqui. A derivada que eu vou fazer de Q2, né? Derivada de Q em relação a ΔH2, aqui é Q2, a derivada de Q2 em relação a ΔH2, o que acontece? Essa parcela constante aqui, derivada em cima de uma constante é zero. Como eu estou fazendo a derivada em relação a ΔH2, agora Q2 em relação a ΔH2, repare que eu tenho ΔH2 aqui e aqui, aqui e aqui. Portanto, eu tenho que ter 4 termos na minha derivada. Não é? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Perdão ali, quando eu fui explicar, pulei um item aqui, ó, que na verdade é o seguinte. A gente não faz a derivada de Q2 em relação a θ2 porque aqui é uma barra de giração, senão faria. Mas a metodologia é a mesma, tá? Eu vou só apagar aqui para botar certinho no nosso caso. Acabei esquecendo estava concentrado na solução, esqueci que o exercício tem a barra Q2 é de giração. Então é só após a solução do sistema que a gente calcula o Q2. E sim em cima do Q3. Então vamos repassar aqui. Então a minha derivada em cima do Q3 em relação a ΔH2 é 0. Então é em cima de ΔH2. A derivada de Q3 em relação a ΔH2 nessa parcela aqui é 0. Olha só. E aí agora sobrou 2 termos. E o ΔH2 está aqui, ó, na segunda parcela. Então vai ter um sinal de menos aqui, ó, que vai influenciar a solução do problema. Né? Então eu só fiquei com esse carinha aqui. Bom, como é que eu faço então a análise agora? Ó? Derivada de seno de ΔH2,3 em relação a ΔH2. Então eu vou colocar aqui do lado. Então eu quero fazer a derivada de Q3 em relação a ΔH2. Essa é a minha análise. E esse é o equacionamento. Ó. Eu tenho a função seno. A minha função seno, então a derivada é o linha cosseno. Então aqui não interfere sinal. Né? Então o linha cosseno vai ficar o 1 da derivada com um único problema. A variável de derivação está no segundo membro. Então, quando está no segundo membro, aqui é uma dica didática, né? Sempre vai influenciar o sinal. Então, peço a visão aqui para mim. Então, olha só, nas derivadas, né? De seno, tá? Nas derivadas de seno, sempre que o elemento estiver no segundo membro, tem variação de sinal. Sempre que estiver no primeiro membro, eu não tenho variação de sinal. Na derivada de cosseno, como a derivada de cosseno não influencia em sinal, consequentemente, eu só tenho que olhar se ele está no segundo membro. Aí sim, porque é um menos o outro. E esse menos é o que atrapalha a solução do problema de vocês. Né? Então, normalmente é essa análise que tem que fazer. Tá? Então, vamos lá fazendo a solução. Então, vamos pegar o nosso Q3, vai ficar só com essa parcela. Vou apagar aqui só para vocês lembrarem. Então, essa é a equação que eu vou derivar em relação a ΔH2. Tá? Então, vamos passar para frente para criar uma nova equação. Opa, perdão.
Aí eu tenho que criar um novo aqui. Então a nossa equação de Q3, com a parcela que interessa, né, vai ficar o seguinte. O Q3 vai ser menos V3 quadrado vezes, né? Então já vou botar aqui, ó, menos V3 quadrado, tá? Vezes B33, né? Eu vou ter V3, V1, então mais V3, V1, vezes G31, seno de delta 31, menos B31, cosseno de delta 31. E mais, agora sim a parcela que interessa, eu vou colocar aqui em verde, ó, mais V3, V2, né, vezes G32, vezes o seno de delta 32, menos B32, cosseno, de delta 32. Né? Então, relembrando, eu vou fazer agora aqui, então, só para ficar fácil, né? Vou só terminar o parênteses aqui. Pronto. Então, relembrando que eu vou fazer por primeiro, então, a derivada de seno, na mesma metodologia, né? Então, eu vou pegar lá, y igual a seno de u. Y' vai ser u' vezes o cosseno de u, certo? Bom, quem é o u? Né? O nosso u nesse caso aqui, então vamos colocar aqui. U vai ser igual a delta 3 menos delta 2. Tá? Delta 3 menos delta 2. Como a minha derivada que eu estou fazendo, né? Vamos pegar aqui, ó. O que eu estou obtendo lá? A derivada que eu quero fazer é a seguinte, ó. Eu quero fazer a derivada de Q3 em relação a delta 2. Opa, botei só D2 ali. Derivada de Q3 em relação a delta 2. Tá? Então, como é que vai ficar o meu U'? Meu U' vai ser igual a 0 menos 1. Ou seja, menos 1. Tá? Bom, então, esse resultado aqui, o Y' vai ser menos 1 vezes o cosseno de delta 2, 3. Tá? Se a gente for observar a equação que está pronta lá, ó, então, derivada de Q3 em relação ao delta 2 está aqui, ó, menos V3, V2, que foi aquele menos 1, vezes o G, vezes o cosseno de delta 3, 2. Então, esse menos aqui, ó, né, tá aqui, ó, menos 1 vezes G3, 2, ele vai ficar menos V3, V2, né, vezes G3, 2, vezes o cosseno de delta
3, 2. É isso que está lá, né? Que é essa parcela ali. Bom, agora vamos fazer em laranja esse cara aqui, que é o cosseno. Então, para o cosseno, o nosso y é igual a cosseno u. Cosseno u. Y', derivada de cosseno, é menos u' vezes o seno u. Opa. Nosso y'. Então aí para resolver, né? Então vamos lá. Quem é o u? O u vai ser delta 2 menos delta 3 menos delta 2, perdão. O' vai ser igual a 0 menos 1. Tem esse menos aqui. E aí vai ficar, então, menos o'. Né? Aí o detalhe aqui, ó. Eu vou ter assim, então, eu vou botar em vermelho agora aqui, ó. Menos 1 vezes o seno de u. Quem é o nosso u? É delta 3 menos delta 2, ou delta 3, 2. Delta 3, 2. Então, esse menos com menos vai ficar mais. Se a gente pegar a equação lá atrás, né? Tá aqui, ó. Menos com menos ficou mais. Portanto, ficou B32 seno de delta 32. Então, retornando lá. Ó, então vai ficar mais, certo? Opa, vamos botar aqui em amarelo, em laranja. Vai ficar mais. B32. Opa, eu fiz invertido aqui. Não, tá certo. Delta 3, delta 2. Então ficou menos. Um pouquinho. Ficou menos aqui, menos 1. Veio para cá. Derivada de cosseno é menos. B32, então mais. Vezes o seno de delta 32. Então tá aí. Essa é a derivada de Q3 em relação a θ 2, a delta 2, né? Que é o que a gente tem aqui, ó. Mais B32 seno de delta 32. Bom, quando for fazer com relação a delta 3, ó, a mesma análise de seno e cosseno vai ser feita, tá? Ou seja, agora como o elemento está no primeiro índice, a mudança de sinal ela só ocorre em função da fórmula, né? Somente em função da fórmula. Então está aqui a derivada. Como aqui está as respostas, então peço foco em mim agora aqui, ó. Como a gente está colocando as respostas para vocês, vocês façam agora esses exercícios, né? Ou seja, façam o equacionamento das fórmulas para obter os resultados, porque é em cima dessas equações das derivadas parciais, né, que a gente monta os resultados da matriz jacobiana, tá? Ou seja, é em função disso. E se fosse continuar aqui, né, eu vou passar aqui porque como eu inseri as demonstrações da análise, a derivada de P2 em relação a V3, né, em relação a V, as derivadas são fáceis, ó. Eu vou mostrar para vocês. Vou voltar lá na equação. Tá? Agora em relação a V, tá? Então tá aqui, ó. Vamos pegar a primeira derivada de P3 em relação a V3.
Em relação a V3, na primeira vai ficar 2 vezes V3, no caso do P, vezes G33. Aí aqui, ó, no equacionamento só precisa, como é em relação a V3, ele só cancela aqui, porque ele vai ser 0. Vai ser 1, perdão. Aqui é 1. Né? Esse cara aqui também é 1. Então, 1 vezes V1, essa parcela. Mais 1 vezes V2, essa parcela. E aqui, como era V3 ao quadrado, ficou 2V3 G33. É isso que aparece no resultado do equacionamento lá, ó. Então vai ficar a derivada de P2 em relação a V3, V2 G23 cosseno, mais B23 seno. Né? Como a gente estava fazendo o P3, né? Que foi o que eu mostrei antes ali. Então ficou aquela parcela sem o V3 aqui, essa parcela sem o V3 e 2 vezes V3 vezes G33, que foi o exemplo que a gente usou lá. Então, ó, peço foco em mim aqui, ó. A dedução das equações, elas basicamente respeitam as derivadas de seno e cosseno, né? Onde as derivadas de seno e cosseno tem que fazer o U'. O U' é a relação entre ΔH, ΔH, ou ΔI e ΔJ, ou seja, a diferença de ΔI e ΔJ. Existe um sinal implícito que tem que ser levado em conta e traduzido para a fórmula da derivada. Esse resultado vai me formar as submatrizes que a gente está formando da matriz jacobiana, né? Porque a matriz jacobiana, então, como a gente viu, ela é essa condição aqui, ó, né? São essas matrizes. Onde, em relação aos ângulos, é a matriz H, na potência ativa. Em relação aos ângulos, na potência reativa, é o nosso M. Em relação à tensão, em relação à potência ativa, é o nosso N. E o L é a potência relativa em relação ao V, é o HLMN, né? Sempre fazendo assim, HLMN, tá? Então, essa é a forma que a gente classificou as submatrizes. Então, tá aí os valores de como que a gente obtém isso, né? As derivadas, tá? Repare o seguinte, na solução do sistema, né, basicamente, é feito esse processo. O que eu preciso traduzir agora, né? Eu preciso traduzir como obter as equações num outro sistema, ou seja, um sistema de maior porte, e como obter as derivadas também num sistema de maior porte. Claro que a gente não vai aqui deduzir, né, todas as derivadas para todos os sistemas e para as N opções. Mas eu trouxe mais um exemplinho aqui, ó, para que a gente faça a análise, que vai ser a análise do próximo bloco, tá? Mas vamos olhar aqui inicialmente, olha só. Eu tenho um sistema que tem 5 barras, 3 geradores com 2 cargas. Então, a primeira análise que a gente vai fazer, peço foco em mim aqui, é qual a dimensão da matriz, olhando para esse problema. Então, vamos lá, tenho 2 barras de carga, então a dimensão da matriz é 2 NPQ mais NPV. Então, se eu tenho 2 cargas, então 2 vezes 2, 4, mais o número de barras de geração. Então, como são 2 barras de geração, é NPV. Então, 2 vezes 2, 4, mais 2 barras de geração, 6. Então, a ordem do meu sistema agora, pelo método de Newton-Raphson, vai ser de ordem 6. Então, eu vou ter uma matriz 6 por 6. Tá? Aí, eu tenho que tirar 6 equações. Então, ó, eu reforço aqui, então, agora no próximo bloco, que eu quero mostrar essa relação. Essa relação é importante, você repare se ela é uma ordem 6, porque eu não tenho 6. Mas vamos ver isso, tá ok? Então, paramos aqui o bloco e retornamos na sequência.